Olá, boa noite a todos. Um bom domingo. Espero que o domingo de vocês foi muito legal, muito bom. O meu foi ótimo. Tive até churrasco hoje, voltou o calor. Eu amo o verão. E quando o verão vem de verdade, né? Porque vocês sabem, né? Verão britânico é aquela coisa. Mas enfim, 9 horas da noite aqui na Inglaterra, 17 horas no Brasil. Uma boa tarde, pessoal do Brasil. E 16 horas lá em Nova York, onde a nossa convidada de hoje está, Inglis Aguiar. Vamos só esperar um minutinho para ela entrar aqui. Ela que é advogada de imigração e vai falar pra gente hoje dos diversos tipos de vistos para imigrar para Portugal. Olha só, para Portugal, não é para Nova York, é para Portugal. Vai falar sobre cidadania, vai falar sobre a abertura da União Europeia para o turismo, enfim, e tudo mais que vocês quiserem saber através das suas perguntas. Vai ser muito bom. Olá, Cibele, tudo bem? O pessoal já está entrando aí, muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vai ser muito bacana a gente poder aprender e quem sabe assim se inspirar, né? Eu vou plagiar o que a minha amiga Juliana Dias falou, inclusive ela até colocou nos stories dela mais cedo. Ela falou assim: gente, vem ver a live da Carla com a Inglis hoje e vem se inspirar e ficar pertinho de mim, porque ela também mora aqui na mesma cidade que eu. Então eu falo pra vocês, se inspirem e venham mesmo morar aqui pra Portugal, que fica bem pertinho de mim, né? Muito bom. Olha lá, a Ingrid já chegou. Pode enviar o convite, o pedido para entrar na live, a solicitação. Olá, Thalita, Márcio, Maria, tudo bem? Oi para todo mundo que já está entrando aí, muito legal ter vocês. Olá, Valdemar, sogrinho, tudo bem? Isso aí, se inspira bastante aí para vir para Portugal, ficar pertinho da gente. Quero todo mundo aqui pertinho, vai ser muito bom. Inglis, manda para mim a sua solicitação. Eu também vou tentar puxar por aqui. June, olá, Teca, tudo bem, gente? Vamos tentar colocá-la aqui na live. Entrou! Yes! Muito bom! Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora que a gente conseguiu uma conexão boa. Graças a Deus. É daqui para depois, vai ficar muito boa. Como eu falei hoje mais cedo, que a gente já fez uma chamadinha, o pessoal vinha, hoje a gente já testou, né, inglês? Eu amei as suas bandeirinhas aí. E elas representam aí União, Brasil, Portugal e também aquela azulzinha ali com as estrelinhas é a União Europeia. Muito legal. Então, morar em Portugal significa, de uma certa forma, voltar para as nossas origens e também aquela coisa, né, de morar na Europa. É muito bom, é muito bom. Eu amo morar na Europa. Não estou em Portugal, como todo mundo sabe aí, estou na Inglaterra, mas é muito gostoso estar aqui. Olá para todo mundo. Então, Ingrid, eu já vou fazer uma apresentação sua, porque aí já tem bastante gente. Ok, enquanto eu vamos lá. tô fazendo a apresentação dela, vou pedir uma gentileza. O aviãozinho que tá bem aqui embaixo, ó, na caixinha aí de vocês, tem um aviãozinho aí perto da caixa de comentários. Aperta nele e vai passando essa live para um monte de gente que o pessoal às vezes está esquecendo do horário. Chama o pessoal para vir para a live para a gente compartilhar conhecimentos, tá? Eu quero também fazer um pedido. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Sim, mandem perguntas. E olha, para ficar uma coisa bem bacana, eu posso... vocês mandam nessa caixinha que tem uma interrogação aí. Porque às vezes que vocês vão colocando nos comentários, vai subindo a pergunta e vai se perdendo. Mas se colocar aí na caixinha, aí mais para frente, conforme o nosso papo vai rolando, a gente já vai respondendo essas perguntas, tá bom? Combinadíssimo. Então, enquanto vocês vão fazendo isso, vão lá, coloca no aviãozinho, vamos chamar mais gente para vir para a live. Eu já vou apresentando a Inglis aí. Essa moça aí, desse sorriso bonito, ela é nascida em Recife, mas ela tem dupla cidadania. É dupla nacionalidade, ou seja, a brasileira e também a portuguesa. Ela morou em Recife o tempo todo ali, mas hoje em dia ela mora em Nova York, onde ela até tem um escritório também. Ela é formada em Direito há mais de 10 anos e ela é advogada licenciada em 3 países. Achei isso demais. No Brasil, né, a OAB tem do Brasil, tem de Portugal e também nos Estados Unidos, que ela é licenciada pela Suprema Corte de Nova York. Muito bacana. Ela fala o português, obviamente, o inglês muito bem e tem, assim, uma noção básica de italiano. Muito legal. E atualmente ela é advogada de imigração, então é o que a gente vai falar hoje. Ela gosta de jogar golfe, gosta de escutar música e ela concilia os papéis de advogada, esposa. Eu adorei essa parte, que ela é mamãe de 2 gatinhos e 2 ratinhos. Muito
inglês. Muito legal, eu amei tudo isso que eu li sobre você, também li algumas coisas sobre o seu trabalho. Mas antes de a gente falar um pouquinho do seu trabalho, agora eu fiquei curiosa. Como que você tem rato e gato no mesmo ambiente? Conta essa história. Pois é, bem interessante. O que que acontece? Eu adotei meus dois gatos. Eu fui aqui no shelter e adotei. Eles são irmãos. E um ano depois da adoção, eu estava fazendo meu mestrado e eu estava super estressada, com muito trabalho, saindo de casa às 6h30 da manhã, voltando às 10 da noite. E aí os meus gatinhos estavam reclamando, eles queriam atenção. E aí eu tive a brilhante ideia de comprar um ratinho para distraí-los. Não Não é creio. legal, eu sei, mas não, deixa eu Não, legal, terminar. é muito engraçada a sua ideia. Não, Eu aí eu nunca vi comprei, isso. eu tava tão desesperada. E eu lembrei nessa época que eu escutei alguém falando: olha, gato aqui nos Estados Unidos, eles estão domesticados, eles não ligam se eles virem um rato, eles não estão nem aí. Então, assim, se você comprar um gato, tiver um gato para caçar rato, isso não vai acontecer. Aí eu fui aqui no Petco e terminei comprando um rato. Mas eu comprei um ratinho, um branquinho, para brincar com os gatos, para brincar com os gatos. E aí ficou um dia, o gato desapareceu, o ratinho desapareceu, eu deixei ele aqui em casa desaparecer porque os gatos estavam, né, tentando brincar. E no outro dia, assim que eu acordei, eu vi o rato deitado como se estivesse morto. E aquilo, meu coração gelou na hora. Eu disse, meu Deus, eu matei o rato, trouxe o rato para casa e terminei matando. Eu fiquei desesperada, desesperada. Você sabe uma coisa? Eu peguei o ratinho, coloquei dentro de uma caixa. E quando eu coloquei dentro de uma caixa, eu digo, meu Deus, que ele esteja vivo, que ele esteja vivo, que ele esteja vivo. Aí ele se mexeu e começou a se mover dentro da caixa. Graças a Deus. Agora eu vou reparar o erro. Fiquei me sentindo extremamente culpada, porque assim, a vida do ratinho não é melhor do que a vida dos meus gatinhos. E eu amo meus gatinhos. E eu não pensei nisso na hora. Eu queria resolver uma situação. E aí foi que eu fiz. Eu disse, ok, eu vou Sim, uma adotar esse situação sua. ratinho. Eu vou adotar esse ratinho. E aí eu fui no pet que eu comprei uma caixa grande de vidro, como se fosse um aquário. Comprei brinquedinhos para os ratos, comida, água. Tudo bem, adotei. Aí o que que acontece? Fui ler sobre ratos. E aí eu descobri que eles são extremamente sociáveis. E eu fiquei com pena. Eu voltei lá na loja, comprei um outro só para fazer companhia. Agora eu tenho Meu quatro Deus. animais. Gente, é muito curioso. Ela tem rato e gato e ela administra bem isso aí. Olha só, É, muito bom. Só uma curiosidade, um parêntese aí para o pessoal aproveitar que o ah, pessoal está entrando. Mas agora vamos falar de trabalho. Agora vamos vamos, trabalhar com a mão vamos. na massa aqui. Mas é muito Bora, legal também vamos conhecer lá. um pouco do seu lado pessoal aí, apesar, né, da historinha aí do rato e do gato. Mas bacana. E eu amei, como eu falei, eu amei tudo que eu li sobre você, achei muito interessante aquela biografia que você mandou para mim, das suas qualificações. Então, assim, eu queria Obrigada. que você falasse um pouco sobre a sua experiência como advogada de imigração e também quem são os seus clientes, que tipo de cliente. Então, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Bom, eu sou advogada no Brasil há mais de 10 anos. E sou licenciada também advogada em Portugal e licenciada aqui, como você bem falou, pela Suprema Corte como consultora jurídica. E o meu trabalho, essencialmente, de forma simples, é facilitar a vida do imigrante. Aquele imigrante que é investidor, ou apenas, não apenas, mas ele não quer, não tem um capital para investir, um capital grande para investir, ele quer empreender, ou estudante, ou o trabalhador, aquele que quer ir para trabalhar, quer migrar para outro país para trabalhar, ou apenas aquele que não quer mais investir, não quer mais empreender, não está afim de trabalhar, quer apenas se aposentar. Então eu facilito a vida. Eu sou uma facilitadora. Eu acho, acredito assim, acho que a palavra é essa, facilitadora de sonhos. Vamos dizer assim, Isso que eu ia facilitadora de falar de sonhos. sonhos, eu ia falar É, isso agora. Você leu meu pensamento. então eu trabalho com imigrantes, imigrantes brasileiros, quer dizer, imigrantes brasileiros que queiram ir para a Europa ou que queiram vir aqui para os Estados Unidos e americanos e estrangeiros que queiram investir, morar e residir no Brasil. Então é esse intercâmbio Brasil, Europa, Europa, Estados Unidos. Então eu vivo em aeroporto o tempo todo, embora more aqui.
Muito bom, muito bom. E agora sim, mas então vamos assim focar o nosso assunto em Portugal. Quem quiser Ok. saber, porque foi o tema da nossa live, mas Sim. também quem quiser saber, olha, eu já senti assim um pouquinho de curiosidade de saber sobre os Estados Unidos. Mas quem quiser saber, quem tiver interesse, também pode entrar em contato com a Inglis aí, que ela é ótima, ela dá Não, toda a e informação, todo mais, o suporte. se você, Carla, achar interessante, se o público quiser, a gente pode conversar, fazer uma outra live só sobre esse assunto. Então Tá vendo me vamos oferecendo sentir a aqui? Já. necessidade aí. Muito bom, obrigada, tá vendo? Olha que Nada, legal. estou à disposição. Agora me responde uma coisa, por Ah, que que agora é um bom momento para se mudar para Portugal? essa é uma pergunta excelente. Porque, diferente, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, em que as políticas de imigração estão cada vez mais se fechando, entrando no funil, você tem mais limitações e restrições à entrada no país. Não é só migrar e morar, a própria entrada, né? Eu não sei se você acompanhou, por exemplo, agora recentemente a última, a mais recente decisão agora foi de retornar os estudantes estrangeiros que estão aqui nos Estados Unidos por causa da pandemia. Então, os cursos, as universidades estão oferecendo curso online. E aí, Trump fez uma proclamação recentemente dizendo que se tiver curso online e continuar, se as universidades não abrirem para aulas, os estudantes vão ter que voltar. Então, assim, até para estudante, está fechando, sabe, cada vez mais o cerco, digamos assim, e está difícil migrar para os Estados Unidos. Nesse momento, claro que tudo pode mudar. As eleições estão vindo aí. É. Espero As que leis Trump não ganhe. imigratórias mudam bastante, né, inglês? Eu já percebi Mudam o isso. tempo Eu todo, é percebo já muito da época dinâmico. que eu morava aqui antes, hoje, tem que sempre se informar. E sempre entender o Sempre, momento. Então, sempre. por isso que você está falando. Por que, que agora é o momento? É uma boa oportunidade de se mudar para Portugal. Sim, aí voltando. Então, os Estados Unidos, o Portugal, na realidade, na contramão dos Estados Unidos, é um país extremamente generoso no que diz respeito à imigração. Então, na realidade, Portugal é um dos países mais generosos em relação à imigração da Europa. Então, você, quando, por exemplo, vai migrar para Portugal, pretende migrar, você é acolhida, você não fica em segundo plano. Né? O povo português é um povo acolhedor. E mais, por que Portugal? Portugal, agora, esse ano, no ano de 2020, foi considerado o terceiro país mais pacífico do mundo. Do mundo. E o primeiro país pacífico quando você compara com os países que compõem a União Europeia. Então, Uhum. custo de vida baixo, qualidade de vida alta e um país pacífico. Então, assim, razões de sobra. Uma outra coisa importante que a gente estava falando, comentando que teve uma pergunta sobre nacionalidade portuguesa, é um dos países que tem passado por um processo de reforma, uma das leis que tem passado por um processo de reforma muito grande e que tem a, dado a oportunidade ao imigrante a adquirir a nacionalidade portuguesa de uma forma mais tranquila, mais fácil, Mais prática, mais rápida. prática, isso. Exatamente. Muito bom. Então, além de tudo, o idioma é português, a comida é maravilhosa, a O cultura, assim, clima. o clima, só tem coisa boa para falar de Portugal. Eu sou suspeita, eu também sou. Além de ser advogada em Portugal, eu tenho dupla nacionalidade, então assim, mas assim, os dados estão aí. Eu fiquei muito feliz com essa notícia de que Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo, então, especialmente, isso é uma excelente para quem quer se aposentar, sabe? Quem quer ter Ah, tranquilidade, ter paz, vai para um lugar que sabe que realmente é tranquilo, não só para quem está aplicando para o visto de aposentadoria, mas para a sua família. Você está indo para a sua família, com filhos, com o esposo, então você quer ir para um país que você se sinta, no mínimo, seguro. País é esse, Portugal é esse país, com certeza.
Com certeza, muito bom, que legal, bacana. Agora vamos falar já na lata, assim, quais são os tipos de visto para morar em Portugal? Porque, ó, Então, e vou já te ah, adiantar que já teve uma pergunta, né, que eu pedi pro pessoal já perguntar aham, lá nos coisa boa. stories, né, eu falei, e já teve uma pergunta assim, por favor, fala sobre aposentados que vivem no Brasil e que querem imigrar. Inclusive, essa aposentada tá aí, ela está Ah, migrando, é? né, dona Irene? Já estou sabendo que a senhora tá aí. Dona Irene, Sim, é a filha dela que pediu, mas eu já sei que ela tá bem-vinda! aí. Bem-vinda, Dona Irene. So, aposentadoria é um assunto maravilhoso. A gente tem, existe, quer começar por aposentadoria? Não entendi. Quer começar por aposentadoria, pelo visto para Vamos aposentados? começar por aposentadoria e depois a gente vai falando outros e o pessoal vai participando também. Pronto. Existe um visto chamado visto D7. Ele é um visto para. Na realidade, ele é conhecido como visto para aposentados, mas ele pode ser concedido a qualquer pessoa que tenha rendimentos fixos e regulares. Ou seja, por exemplo, Carla, você não precisa esperar se aposentar, não precisa de uma idade, chegar a uma idade determinada para poder pedir esse visto. Basta Tá. que você tenha um rendimento regular e estável. Mas, doutora, o que é um rendimento regular e estável? É um rendimento mensal, por exemplo, de 635 euros, que é o salário mínimo em Portugal. Legal. Que equivale, eu fiz inclusive a conversão, que equivale a 3.700 e um quebradinho hoje. Então, se você ganha, por exemplo, pelo menos 3.700, vamos colocar 4.000 reais, e você pode comprovar esse rendimento, que ele é regular e é estável, você já pode aplicar. Claro que tem outros requisitos que você tem que preencher, mas esse é o principal desse visto. É como se fosse a base, né, da petição. Já É esse o valor. pontapé inicial. Exatamente, exatamente. Lembrando, mais uma vez, não precisa se aposentar, não precisa ter uma idade determinada. Você pode viver, por exemplo, no Brasil de rendimentos. Você tem imóveis e você aluga esses imóveis. Então, o valor desse aluguel, que é algo que você recebe mensalmente, pode ser usado para demonstrar a tua renda. É uma outra coisa Olha, importante sobre o visto, esse é o visto D7. Você pode levar a sua família. Então, ao aplicar, você pode levar a sua família. Então, a sua família vai poder estudar e trabalhar. Lógico que não é todo mundo que você vai poder levar. Então, quem é que eu posso levar? Existe uma lista, mas os três parentes imediatos são a esposa, filhos menores e os pais. E uau. e a coisa boa, ainda tem uma outra curiosidade sobre esse visto, é que depois de 5 anos residindo em Portugal, você pode pedir a nacionalidade portuguesa. Então, para quem estava É, interessado aí sobre nacionalidade portuguesa, né? Você falou, essa é uma forma de obter a nacionalidade portuguesa e de, ser um cidadão português e ter uma nacionalidade europeia. Um outro maravilhoso. ponto, só rapidinho para eu não esquecer, que eu acho que é Não, fundamental, vai empolgando aí, que eu tô quase é, morando em Portugal. Apesar que eu posso, né? Mas enfim. você pode, né? Uma outra coisa importantíssima é que, eita, ai, fugiu agora. Uma outra coisa importante é que, além de poder levar a família e poder, o membro da família ele pode trabalhar, vai poder estudar, vai poder viver com você, você pede a nacionalidade. Lembrei o que eu queria dizer. O fato de você obter a nacionalidade portuguesa não significa que você perde a sua brasileira. Sim, Por que eu estou fica dizendo dupla. isso? Exatamente, porque muita gente mora em Portugal há anos e não pede a nacionalidade portuguesa para perder. Então, esse é um ponto que eu queria tocar, porque eu recebo muitas dúvidas sobre isso. Não tenha medo, você será um cidadão luso brasileiro ou brasileira, como eu sou, você não vai perder a sua cidadania brasileira. Muito legal. Deixa eu dar uma olhada aqui que já surgiram duas Ah, perguntas. Deixa eu ver se tem a ver com o tipo de visto. Como seria o visto sobre aposentado? A June falou, então já está respondendo.
Ah, ela falou assim. Tem duas sobre cidadania. Posso perguntar já? Vamos lá, Então vamos. vamos lá. Uma é da Cibele. E a Cibele pergunta assim: gostaria de saber mais sobre cidadania portuguesa e Aham. especificamente para filho de português. E a June está perguntando assim: meu marido tem avós paternos portugueses. Isso ajuda na aquisição da cidadania? Então vamos falar um pouquinho de cidadania aí. Bom, a primeira pergunta é da Cibele. Ela tem. Pode repetir? Rapidinho, Ela pergunta, claro, ela pergunta por favor. se ela quer unicamente cidadania portuguesa para filho de português. Bom, a cidadania portuguesa para filho de português é uma das formas ah, mais amplas de se obter a nacionalidade e mais fáceis. Se a Cibele tiver como provar que não sei se é o filho dela ou ela conhece alguém, bom, se for o filho, que o filho dela, por exemplo, se ela for casada com um nacional português, teve um filho, ele já vai ser português nato. Então, Uhum, basta registrar essa criança e levar esse registro desculpa, na conservatória não, no consulado mais próximo da casa dela. Se uhum. esse não for o caso, se ela conhece alguém que é filho de português, o que é que ela precisa fazer? Ou ela quer ajudar, não sei. O que é que ela precisa fazer? É pegar essa certidão dos pais portugueses, descobrir se ela não tiver. Existe uma forma de correr atrás e buscar essa documentação. Com essa documentação em mãos, ela pode ir para o consulado. Cada caso vai ser um caso, né? Cada caso é um caso. Então, mas assim, informações gerais, ela pega essa certidão de nascimento, não da criança, mas do pai da criança. Porque Ah, nessa certidão de nascimento do pai da criança vai demonstrar que ele é ou não é cidadão português. Pegou essa certidão, vai ao consulado mais próximo e aí começa o procedimento. É mais fácil do que qualquer outro tipo de pedido de nacionalidade. É através do filho. ela tá dizendo aí que é o marido dela que é Ah, filho de português. então ótimo. Basta ela pegar toda a documentação do marido, que seria o requerente da cidadania. Essa é uma informação muito boa para Cibele. Ela primeiro ele pede a nacionalidade para ele, como filho de português. E aí ela reúne toda a documentação, entra com o pedido. Quando ele entrar com o pedido e receber a nacionalidade portuguesa, ele vai poder passar para ela. Se eles forem casados, Sim. né? E Ou pro viverem em filho uma união. deles também, eles têm um filho. Com certeza, não só o filho, mas ela também poderá pleitear, se ela tiver mais de 3 anos de casada, ela pode pleitear Tem. a nacionalidade portuguesa também. Então, é uma maravilha, porque o marido dela recebe, o filho recebe e ela também recebe a nacionalidade portuguesa. Então, perfeito. Muito bom. Muito bom. Vamos para mais uma aqui. Muito bom inglês. Ela tá dizendo aí que ótimo. Sibeli, tá vendo, né, Eu vi. Sibeli? Vem morar pertinho de mim, Sibeli. Vem, Não vem, perca vem. tempo, Olha lá, Sibeli. vamos ver a E outra pergunta. coisa. Não Desculpa, perca continua. tempo. Não, não, pode falar, porque a Ah, gente tô- já vai entrar na pergunta da June aqui. E outra coisa, muita gente fala, para que obter a cidadania portuguesa? Eu não estou pensando em morar na Europa. A cidadania portuguesa, ela abre um mundo de opções para você. Hoje você talvez não queira ir para Portugal, mas quem sabe amanhã você queira mandar seu filho para estudar na Europa. As coisas mudam. É, Quem sabe você decide morar, você precisa ou decida, tem uma oportunidade de trabalho na Europa. Você tem um passaporte português, você já está na frente de muita gente. Sem ter essa preocupação de ter autorização. exato. Se você tem a oportunidade de ter a nacionalidade portuguesa, faça. Faça porque é algo que só vai te beneficiar. Se não for agora, vai ser no futuro. Se não for para você, vai ser para o teu Sim, filho. Ou se não for para o teu filho, vai ser para o filho do teu filho e assim vai. Pronto, era essa exatamente. Eu também observação penso que eu queria assim. fazer. Inclusive, também você sendo residente de um país europeu, que é um assunto mais longo, mas só para citar, você também tem Uhum. benefícios. Então, por Sim, exemplo, vou só citar uma sim. coisa aqui do Reino Unido. Os Aham. meus filhos já estudando aqui, eles vão poder entrar numa universidade muito mais tranquilamente do que quem vem estudar de fora, porque eles já são residentes aqui, vão ter a cidadania britânica até então,
Ai, que Então, legal. assim, a gente está 2 anos aqui, mas até eles irem para a universidade, a ideia é a gente ficar aqui, então eles já vão ser cidadãos britânicos, né? Assim como eu e meu marido. Então, tem muitos benefícios. A gente nunca pode fechar nenhuma porta. Sempre tem que deixar elas Sim, escancaradas, porque uma hora alguém vai precisar, alguém que a sim, gente sim. gosta, alguém que a gente quer que se beneficie de algo, vai poder entrar. Como diz, ó, meu marido está dizendo aí, ter dupla cidadania europeia, no caso a nossa é italiana, é uma oportunidade muito grande, e é mesmo. Então, Ele tá se o caminho é entrar certíssimo. para o Portugal, fica ligado aí, não perca essa Aham, chance, né? Vamos para a pergunta da exatamente. June. A June diz, voltando lá, meu Julie. marido tem avós paternos portugueses. E aí, para ela consegue tirar a cidadania? Avós paternos portugueses. Sim, sim. Você consegue tirar a cidadania através da ascendência ou descendência quando você tem um filho, um pai ou a mãe, ou um avô. Bisneto ainda não consegue. Existe um projeto de lei que visa mudar isso e dar direito ao bisneto. Bisneto, nesse momento, existem algumas Ainda não. exceções, mas ainda não. Né? Existem algumas exceções, você tem que brigar muito e não tem entendimento ainda pacificado, mas filho, Uhum. filho, neto, eu disse filho, pais e netos. Então, essas três é pacificado. Se você conseguir reunir a documentação, se você preencher os requisitos determinados em lei, não tem porquê. Não tem porquê não receber. Então, mas é importante que você. Eu falo muito em documentação porque muitos processos têm sido indeferidos porque não juntaram a documentação correta. Não é nem porque você Correto. não tem o direito, você tem o direito de requerer e até de Sim, receber. Mas se você não fizer o processo de forma adequada, vai ser negado. Vai ser negado. é Infelizmente, verdade. as Não, chances tem. de ser negado são muitas. E os portugueses, e eu posso falar sem medo, a gente sabe disso, eles são muito burocráticos. A gente recebeu essa questão dessa carga de burocracia no Brasil por causa também deles, né? Então, assim, são tudo. Se tiver qualquer coisinha errada, pronto, Tem indefere que o, seguir ali o o, o processo. protocolo a pé da risca, não deixar nada Isso, falhar. É questão de juntar todas as evidências. Estando ali sim. tudo corretamente, tudo certinho, não tem o que dar errado, né, inglês? Uhum. Muito bem. Não, não tem o que dar errado. E Tá. respondendo mais uma vez a pergunta, neto pode pedir. Aí, uma coisa interessante sobre neto, lembrei. A lei para netos, de concessão de nacionalidade portuguesa para neto, mudou. Então, antigamente, o neto que pedia pulando uma geração, porque você pode pedir a nacionalidade de duas formas. Eu peço para minha mãe, que é filha de português. Depois que eu pedi para minha mãe ela receber, eu peço para mim. Eu sigo uma carreirinha, né? Eu não pulo gerações. A lei Sim. mudou, então agora, antes, quando você pulava geração, quando o neto pulava geração, ele não podia passar para os filhos maiores de idade, a nacionalidade. Hum, Pulei, de vez de pedir para minha mãe primeiro, ao invés de pedir para minha mãe primeiro, eu pedi para mim, direto como neta. Na lei antiga, eu poderia receber, mas eu não poderia passar para o meu filho maior de idade. A lei mudou como? Hoje não importa se você vai pular uma geração ou não. Você recebe a nacionalidade como um português nato. Você é reconhecido como se fosse um português, como se fosse um português, não, como se tivesse nascido em território português. É um português nato e vai passar para geração, de geração em geração. Filhos menores e filhos maiores, não importa. Então, essa é uma mudança interessante. Tem direito à nacionalidade, corre atrás, porque você pode passar para os seus filhos sem limitação. muito Essa é a bom. observação que eu queria Agora fazer. vamos voltar para os tipos de visto. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu tô lembrando de uma. Ninguém perguntou ainda. Claro que você pode falar o tipo de visto que você quiser. A gente tem tempo, Ok, mas eu me lembrei de uma situação que eu estava conversando com uma amiga minha há algumas semanas e ela tem marido e 2 filhos pequenos. E ela está pensando ok. numa maneira de sair do Brasil. Primeiro porque ela já morou fora, então ela quer uma oportunidade de ter mais qualidade de vida. Enfim, muita gente pensa nisso, né? Em sair do Sim, Brasil sim. para ter oportunidades, enfim, para criar os filhos num lugar mais tranquilo. A gente sabe como que Sem o Brasil dúvida. está, e principalmente agora nesse momento, uma situação muito delicada, né?
Sim, Mas ela quer sair. Que tipo de visto, assim? Para que caminho será? Ela não é aposentada ainda, tá? Ela tá ok. ali na faixa dos 38, 40 anos e ela quer sair do Brasil. Por que caminho que ela pode tomar? Bom, Eu sei que só eu falei muito voltando. vago aí. Se você quiser fazer alguma pergunta para mim, para entender um pouco melhor o perfil dela, fica à Seria vontade. interessante, mas só fazendo uma observação, como você falou agora, ela não se aposentou ainda. Lembra Não, que você. Não, lembra que para você pedir, por exemplo, um visto conhecido como visto para aposentadoria, você não precisa se aposentar. Se ela tiver um não, rendimento fixo, não importa se ela tem 40 anos, ou 45, ou 50, não importa. Se ela puder entendi. comprovar que ela tem um rendimento fixo de pelo De menos uns 3 a 3.700 a 4.000 reais, vamos dizer assim. isso, ela pode aplicar. Claro que uma coisa importante, já que a gente está voltando para esse assunto rapidinho, é que se ela fizer isso, ela vai ter, ela como requerente, ela vai ter que aplicar, demonstrar isso. Então, como é que ela demonstra? Através de extratos bancários anteriores. Se ela recebia aluguel, se ela é aposentada, se aposentada não, se ela trabalhou em órgão público, enfim, tem que provar. Não basta chegar e Tá. dizer, não, eu recebo todo Agora mês esse surgiu valor. outra pergunta aqui na minha cabecinha, aqui que pensa e pergunta. Vamos lá, O vamos marido lá. dela, ela até falou aí, ó, ela se pronunciou aí. O marido dela é autônomo, Opa, mas ok. para ela ser requerente, ela tem que provar somente a renda dela. Não tem como juntar dos dois e fazer um requerimento com a renda dos dois. Eu nem sei quanto eles ganham, enfim, né? Mas vamos supor que eles queiram juntar as rendas para dar aquele mínimo que tenha ali para eles poderem aplicar para visto, para esse tipo de visto português. E aí? É, É só o requerente? Ou é pode só o juntar o casal? requerente. Não, é só o requerente. E esse valor, é importante dizer que esse valor de 3 mil, por exemplo, 3 mil vamos dizer, 4 mil 4.000 reais, reais. né? Esse é só o requerente. E você vai ter que ter, antes de aplicar para esse visto, que é o visto D7, só eu estou repetindo para ver, para o pessoal anotar e lembrar. Esse visto D7, ele é importante, você tem que ter, tem um valor aqui atualizado que eu vou te passar Muito antes bom. antes de aplicar. Não adianta você chegar lá com um monte de comprovante de que você recebeu, que você recebe renda estável, sem comprovar uma coisa. Você vai ter que mostrar para o governo português que você tem capacidade de se sustentar Se sem pedir sustentar. ajuda. O que significa isso, doutora? Significa que você tem que ter no ato do pedido 7.620 euros. Por que 7.720 euros antes de aplicar? Porque isso mostra que você vai ter condições de sustentar por um ano, de acordo Hum, com a lei portuguesa. Que se você sim, multiplicar 635 por euros 12. por 12, vai dar 7.620. Então, Uhum. essa é uma opção. Mas no caso dela, por exemplo, digamos que eles não tenham a renda, não tenham a renda para aplicar para o visto de aposentado. Existe uma opção muito boa para ela ou para o marido, que é um visto conhecido como visto D2. Esse visto é para empreendedor, pequeno e Hum. médio empreendedor, e também é Ele é concedido. autônomo, de repente, né? Não, e ele é concedido também para profissionais liberais, como advogados, médicos, contadores. E sabe o que é sensacional nesse visto? Diga. A lei não determina qual é o valor mínimo que você precisa ter. A lei não Uh, diz, para investir em Portugal, você precisa ter 100 mil euros. A lei não tá. estabelece isso. Então, por exemplo, se ele for. Estou chutando aqui. Se eles quiserem abrir um salão de beleza, você vai ter que ter um valor condizente com a abertura de um salão de Para beleza. abrir o salão. Para abrir um É. salão. Ah, é uma padaria. Condizente com uma padaria. Mas Né? não um valor condizente a um pré-requisito burocrático do governo português. Que incrível Exatamente. isso! Exatamente. E outra coisa interessantíssima, para abrir empresa em Portugal, você abre empresa com 1 euro.
um Uau! euro você abre a empresa. Pode ser até uma empresa virtual, online? Não, porque Será? você Você já vai ter viu? que mudar. O visto é para que você vá. Esse visto é para que você Não, não, abra. mesmo mudando, a pessoa quer Ah, trabalhar de sim, casa, pode. mesmo Pode. Agora tem mudando, uma não, coisa. residente, lógico, ela vai aplicar para o visto é para ela mudar mesmo. Isso. É isso que eu quis Agora, dizer. exatamente. Pode sim. Agora tem uma coisa extremamente importante. Eu quero aplicar para o visto D2, eu sou empreendedor, pequeno e médio empreendedor. Eu tenho condições de me sustentar durante um ano, eu tenho como provar isso, mas eu abri uma empresa em Portugal, isso é suficiente? Não. Você, antes de aplicar para esse visto, você vai ter que fazer um plano de negócios. Por Uhum. que o plano de negócios? Para mostrar ao governo português que o teu negócio ele é viável, não só economicamente, mas socialmente. É uma coisa boa para o país receber o teu negócio, o teu empreendimento. Então, o Muito plano de negócios legal. é fundamental. Lembrando, mais uma vez para ela, só reforçando, visto D2 para empreendedor. Se o marido dela é autônomo, não precisa de um valor mínimo de investimento. O valor mínimo vai depender da atividade que ele quer desenvolver. Então, o que é que ele precisa na hora de aplicar? Plano de negócio, rendimento para ele demonstrar ao governo português que ele pode ficar nesse interim, que ele pode mudar imediatamente para Portugal e que ele tem essa condição de viver lá em Portugal por um ano e se sustentar sem pedir ajuda do governo. Mais uma vez, sem pedir ajuda do governo. Então, plano de Maravilha. negócio, abre empresa e bola para frente. Leva a Olha só. família, pode levar a É, família também. Então, ele que- permite, esse visto permite. gente, Só é coisa boa. maravilhoso. Tem solução Portugal tá para ali na tudo porta nesse mundo. mesmo. Tá, Muito bom. Ó, tem mais tá. uma pergunta aqui da June. Artesã serve para ser Serve. empreendedora? Sim. Entra na categoria de empreendedorismo. Né? Você for um Uhum. empreendedor, pode ser artesão, pode ser. Não tem limitação. Não tem É abrir limitação. um negócio, gente. Sinceramente, abrir um Empreendedorismo negócio, é abrir um exatamente. negócio. Abrir um negócio. E aí ela Exatamente. pergunta, eu gostei dessa pergunta da June também. Por onde a gente começa esse processo? O processo de imigração, o processo de pedido de visto, tem duas que você deve começar inicialmente no consulado mais próximo da sua casa. Esse é o processo inicial. Mas antes de começar esse processo, é importante, como eu disse, não adianta ir no consulado só com a empresa aberta, porque são várias fases. A primeira coisa que você tem que pensar, plano de negócio. Qual é o meu Uhum, negócio? O que é que eu quero investir? O que é que eu sou uhum. bom? Faz um estudo de mercado. Estudo de Isso, mercado antes de fazer qualquer coisa. Como é que funcionam as concordo. coisas em Portugal? Quais são as normas tributárias? Que é outra coisa. Eu vou abrir empresa, eu vou pagar tributo. Então, como é que É. é? Eu tenho alguma isenção de tributo? Tem alguma coisa que facilita a minha vida? Então, faz a coisa certa. Procura se Eu informar acho que quanto primeiramente. mais a pessoa se munir de informações, menos Ó, chance dela dar um tiro no escuro, né? não, sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, informação não quer demais. Não. Sabe? E é poder. Informação é poder. Porque você, com informação, você pode tomar uma decisão mais acertada. Não significa que vai dar tudo certo, porque a vida tem imprevistos. Mas você está fazendo a sua parte para reduzir os riscos, né? De errar. E aí isso influencia em tudo, porque você não vai sozinho. Normalmente você não vai sozinho abrir uma empresa. Você leva a sua família com você. É uma economia que você muitas vezes reservou, guardou por uma vida. E aí você vai assim, de supetão, sem estudar o mercado, sem fazer um plano de negócios, eu não recomendo. Então, respondendo Muito. a pergunta dela, plano de negócio primeiro. O que é o plano de negócio? Ela vai delimitar o escopo, o que ela quer investir, como quer investir, onde quer investir. Fez o plano de negócio, faz uma reserva, pelo menos de 7.620 euros. Euros, é. Faz essa reserva, não é para ela pagar nada no consulado Não, uma ou nenhum processo reserva burocrático. É a reserva dela para despesas pessoais. Tem que por um ter. ano.
Pelo período por de um um ano, ano. por ela pagar como é que se diz? O aluguel, a luz, a água, a alimentação. É para ela. O governo português ele não vai reter esse valor, mas ela precisa demonstrar que ela tem antes de viajar. Muito bom. Olha lá, mais uma pergunta. Ai, coisa Doutora boa! Inglis Aguiar, você ajuda nesse processo? Claro, claro que sim. Eu estou aqui para ajudar, com certeza. Pode entrar em contato Muito comigo bom. se quiser, manda mensagem para mim e aí eu passo, se puder esclarecer mais, eu com certeza estou aqui para ajudar. Muito bom. Eu vou deixar os contatos também, pode ficar tranquila. Agora tem umas Maravilha. perguntinhas aqui. Deixa eu tentar achar. O pessoal que está pedindo pergunta, tenta colocar lá na caixinha com a interrogação, que senão eu me perco aqui nos comentários. Mas eu. Ah, aqui achei um. A Elisa Rocha falou Aham, assim: bom, é dentro do que você estava falando agora, tá, em inglês? Tem interesse de abrir um restaurante? Sou ok. solteira. Posso usar esse visto? Sim, né? Pelo que eu entendi. Mesmo ela sendo solteira, acho que não interfere se é casado, se é solteiro. Pegar o Não, o visto Estado D2 de Civil, empreendedor, ok. o Estado Civil pouco importa. Não é relevante. O Estado Civil não é relevante. O que é relevante é o que eu falei. Ter um plano de negócio, mostrar que você tem condições de se sustentar e que mais? E preparar tudo, estudar o mercado e ir em frente. Não olhar para Sim. trás. Se tiver um objetivo, vá em frente. Dificuldades vão Uhum. aparecer e é normal. E essas dificuldades são para a gente avançar. Então, Sim. diga lá que não precisa ser casada. De jeito Muito nenhum. bom. Tem mais uma pergunta aqui da Edneia. Ela pergunta se um casal com visto D2, né? No caso, é esse Aham, mesmo visto de empreendedor. Pode sim, levar duas filhas maiores de idade? É que o marido dela, eles têm um filho juntos, mas o marido dela tem duas filhas, quer dizer, acho que ele tem três, mas enfim, duas filhas maiores de idade. Ele também pode levar pode. por esse visto? Pode, pode sim. Agora tem uma observação. O requerente ele vai precisar demonstrar no visto D2, vai precisar demonstrar que ele tem condições de sobreviver, de viver bem, sem precisar da ajuda do governo por um ano, 7.220. E para cada pessoa que ele levar, para cada agregado, ele vai ter que ter, por exemplo, para outro adulto, ele vai ter que demonstrar não apenas os 7.620, mas a metade disso. Então, é Hum, 7.620 plus mais o quê? A metade de 7.620 é o metade, quê? mas 3 como ele já tem mil. duas, então vamos já pôr 7.620, porque ele É, vai ter duas para verdade. levar. Pronto. Exatamente. Mas tem um lance aí também. Como elas são adultas maiores de idade, elas mesmas já podem juntar o dinheirinho delas e já aplicar nesse vício e ajudar, né? Poxa. Aí não Exatamente. sobra É uma tudo boa para ele, ideia. né? É uma boa ideia. É uma boa É, ideia. Ah, eu só a acho que observação que você falou aqui, eu terminei passando. Os filhos menores ele leva, os filhos maiores pode levar, mas se não forem casados ou sim, casadas, sim. E se for né? casado, aí já é um outro processo, né? A pessoa é É, independente já. Ela não é exato. dependente do pai, né? Teoricamente, né? Isso mesmo. A linha de raciocínio é essa. Perfeito. Ah, tá vendo? Não tô tão mal assim, vai. Tá ótima. Muito bom. Deixa eu ver, tem mais. Ah, o Pedro Caio está falando sobre a lei dos descendentes dos judeus sefarditas. Ah, maravilha, maravilha. E tem Vamos falar dúvidas? um pouquinho disso? Vamos, existe uma possibilidade, por exemplo, para os judeus, os sefarditas, eles são judeus que saíram de Portugal e da Espanha na época da Inquisição. Então, a lei portuguesa, uma das razões, existem outras, mas uma das razões é essa. E o que acontece? O governo português, numa tentativa de se retratar com os judeus, né, que foram expulsos da época da Inquisição, eles, o governo português estabeleceu que os judeus eles podem obter a nacionalidade portuguesa se comprovarem a sua árvore de ascendência. Familiar ou Então, se ele conseguir genealógica. familiar, é essa a palavra que eu estava procurando. E aí, se você conseguir comprovar isso, é possível obter a nacionalidade portuguesa. E como é que comprova? Tem que fazer uma busca, né? Muitas vezes, se você já tem a documentação, maravilha. Se não tiver, existe todo um procedimento de pesquisa que tenta localizar
essa tua a ascendência, né, a judia. E é totalmente possível. Inclusive, eu tenho um artigo sobre isso. Se for interesse, eu posso até mandar para ele. Se ele quiser mandar um e-mail para mim, eu posso até encaminhar. E aí, talvez ele tenha mais informações lá. Isso. E o pessoal já aproveita, deixa aí, já sigam a doutora Inglis Aguiar aí no Instagram. E daí vocês vão ter acesso a conteúdos também. Tem o site dela, é muito bacana. E tem Tem ela também. Vocês site, estão tem vendo que ela está muito artigos, acessível, está disposta a ajudar. Exatamente. Tem muita. Tem, o tem Facebook coisa tem boa. inúmeros jeitos de encontrá-la. Muito bom. Tem Isso mais mesmo. perguntas aqui. Estou gostando de Ai, ver que esse pessoal aqui, maravilha! ó. Vamos lá, vamos dar a da Karina Gartes aqui agora. Vou soltar aí na tela. É verdade que se eu comprar uma casa em Portugal, eu recebo a cidadania portuguesa? Uau! Ela está tentando falar ou se referir ao visto, a um visto de investimento que se chama visto Golden, ou visto dourado. Com esse visto, o investidor estrangeiro ele pode investir em Portugal em 3 diferentes segmentos: transferência de capital, a geração e criação de emprego e a compra, que é o que ela está falando, a compra de imóveis, de propriedade imóvel. E aí pode ser residencial ou comercial. A questão não é a compra da casa ou do apartamento, da propriedade imobiliária que vai te dar a nacionalidade portuguesa, que vai te conferir o direito de ter a nacionalidade portuguesa. Uma vez que você investir, vamos supor, de forma simples, eu moro no Brasil, comprei um apartamento. Comprei um apartamento de acordo com o valor mínimo exigido, é uma outra coisa, pelo visto Golden. Comprei, tenho direito à nacionalidade? Não ainda. Você precisa ter 5 anos desse investimento. 5 Após anos de 5 RT. anos de investimento, você pode aplicar para a obtenção da nacionalidade portuguesa, sim, mas após 5 anos de investimento. Não 5 anos imediatamente. de investimento ou não precisa residir Não, necessariamente? não uma coisa. Hum, Perfeita pergunta, ótima. Você não precisa residir nesse visto, nessa modalidade de visto, que é o visto Golden. Você só precisa, no primeiro ano que você comprar o investimento, você só precisa ficar em Portugal 7 dias. uou. Nos anos subsequentes, 14 Que, dias. que sacrifício, meu Deus. Ir para Portugal com aquele clima maravilhoso. Eu tô falando isso, gente, porque né, aqui na Inglaterra não é o clima tão bom, né, quanto Portugal. Aí lembra da Ah, comida, do povo, da cultura, da língua. Eu, quando morei é aqui fantástica. nos anos 2000, para ficar pertinho do Brasil, que eu não pude ir ao Brasil, eu fui para Portugal. É como se eu tivesse matado a saudade um Oh, pouquinho do Brasil. Eu fui para Portugal. E é muito bom. Eu amo Portugal. oh, so sweet. A dona Irene tá falando que já comprou a passagem, tá perguntando se eu vou com ela. Vamos, vou lá. Olha, Vamos me lá, todo convida mundo. Vamos também, morar né? numa vila, todo mundo. Mas aí, voltando, então, é verdade parcialmente, é verdade sim. Você compra o imóvel, o bem imóvel, lembrando, não é qualquer bem imóvel. Você tem que comprar um imóvel com o valor mínimo para o visto Golden. Não adianta você comprar uma casa, por exemplo, que custa 100 mil euros. Você não vai ter direito ao visto Golden. Para ter direito ao visto Golden, você tem que aplicar no mínimo 350 mil euros para construções antigas, casas e construções antigas, ou 500 mil euros em áreas urbanas. Então, não adianta você comprar um apartamento, é só uma dica para ela, não adianta comprar um apartamento abaixo desse valor achando que vai receber o visto Golden, porque não vai. Não. Mas Diferente, dá para tem que comprar à vista ou dá para fazer financiamento? tem que ter o valor à vista. Tem que ter o valor à vista. Então esse É. visto aí é mais. Ele é É para quem tem interessante porque você capital. não precisa necessariamente residir. Você está ali investindo. Você pode alugar esse imóvel enquanto Pode, isso? você pode alugar, viver de renda, ou então pagar o apartamento, né? As prestações mensais através dessa renda, não tem problema nenhum. É um visto interessantíssimo para quem tem capital Sim. disponível, tem que ter o capital disponível, diferente do visto de empreendedor. Lembra que a gente conversou?
Não precisa, o visto de empreendedor não precisa de capital mínimo. Sim. Vai depender do meu empreendimento. Sim, Então, sim, do que eu sim. quero investir. Olha isso. Mas esse visto Tem vários Golden, ele é... caminhos. Existem vários caminhos. Tem Então, se vários você é caminhos aí. investidor, exatamente. Se você tem dinheiro para investir, tem um capital mínimo para investir, o visto Golden pode ser uma excelente opção. Ah, doutora, eu não tenho capital mínimo para investir para o visto Golden, mas eu sou empreendedor, sou pequeno empresário, o que é que eu faço? Tem alternativa? Tem. Visto D2. Doutora, eu não quero investir, eu não quero empreender, eu quero só descansar num país tranquilo, levar minha família, viver bem, com alta qualidade de vida. Eu tenho visto para aposentado, D7. E por aí vai. Existem alternativas várias, por sinal. E a gente conhece muito pouco. É interessante isso, que a gente conhece muito pouco das opções em Portugal. Eu não sei o porquê, mas elas são maravilhosas. Existe uma solução para tudo. Verdade. Verdade, eu tô vendo. Vocês estão percebendo que o nosso assunto tá assim, tá oscilando para cá e para lá, então, tipos de visto, mas também tem várias pessoas perguntando sobre cidadania. Então, nós vamos andar um pouquinho nesses dois assuntos. Fiquem Vamos. aí. Olha, eu tenho uma sugestão. Nós já estamos quase chegando ao final do nosso tempo limite aqui no Não, Instagram. tá brincando. Doutora, eu não sei se você tem disponibilidade, mas você toparia ou o pessoal ainda quer fazer uma segunda parte aí? Mais um pouquinho? Se o pessoal concordar, eu fico e a gente conversa sobre Porque a aí a gente pode ainda nacionalidade. estar dentro do assunto Portugal e o pessoal já está pedindo uma live sobre assunto Estados Unidos. Então a gente pode marcar uma outra aí, assunto Estados Unidos. Hoje vamos falar de Portugal. Maravilha. E outra coisa, para você que está no Brasil e não sabe se pode viajar ou não para Portugal, eu tenho novidades boas. Vamos voltar. Eu tô disponível aqui. Se quiser voltar, eu volto. E a gente conversa sobre isso. Então, peraí, essas novidades boas, guarda para a segunda live, agora que nós já vamos Pronto. começar assim, já na sequência. O pessoal Porque topou? aí a gente aproveita, eu vou controlando aqui um pouquinho o tempo, a gente aproveita agora esses 4 minutinhos finais para a gente responder mais uma pergunta. Vamos lá. Ok. Tem Vamos aqui. lá. Peraí. Tá aqui comentários, eu tô. Ó, tá vendo? A gente perde um pouquinho. Aqui, da Elisa de novo, da Elisa Rocha. Descendente de Ok. português, mas não tenho os documentos do meu avô por um relacionamento curto da minha avó. Eu posso obter a dupla cidadania ou um visto relacionado ao parentesco? Entendeu? Será que ela tem como Não. comprovar isso? Não, eu não entendi mais ou menos a pergunta dela. Ela Ó, vou tem de um novo. Ela é avô descendente português? de português, mas ela não tem o documento do avô. Por quê? Porque ele teve um relacionamento curto com a avó dela. Então, ela está perguntando se ela pode receber essa dupla cidadania, um visto relacionado ao parentesco. Eu acho que se ela não tem como comprovar, vai ficar difícil, né? Não, ela não precisa comprovar a relação, ela precisa comprovar a ascendência com o avô. Se ela Ascendência. conseguir a documentação do avô, o registro de nascimento, ela tem que olhar para a certidão de nascimento dela e ver, Uhum. confirmar se Ela essa disse que não pessoa tem o que ela. documento do avô, mas ela pode tentar conseguir, então. Você faz esse Ela tipo pode de tentar. trabalho de conseguir essas. Sim, sim. O que ela pode fazer? Agora ela tem que ter os dados mínimos. Quais são? Nome do avô completo, onde foi que ele nasceu, mais ou menos um ano que ele nasceu. E aí, se tiver mais informação do que isso, o nome dos pais do avô, maravilha. Essa é a base para começar, mas é possível sim, respondendo a pergunta dela, é possível sim localizar a documentação. E uma vez que ela localizar a documentação, ela pede a nacionalidade como neta. Tá, muito bom. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai encerrar isso aqui para eu poder gravar. Me dá um minutinho, eu vou Ok, gravar e a gente já começa uma próxima na sequência. Combinado? Fiquem aí ligados que eu já combinadíssimo. vou começar na sequência e a gente já faz mais perguntas aí. Eu acredito que eu Vamos consegui lá. fazer todas as perguntas que se tinham aqui. Se eu não conseguir, quando eu vou para outra live, não tem como puxar essas perguntas, daí vocês façam de novo ou vão Mandei de lembrando novo ela. aí. Isso, vão lembrando aí que a gente vai começar uma live na sequência. Estou gostando, hein, pessoal, da participação. Muito obrigada. Até daqui a 2 Obrigada. Vejo segundos. você já já. Até já.